Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 1 do livro de Números. E você é muito bem-vindo nessa jornada em que nós vamos todos os dias meditar na palavra do Senhor. Como você está se sentindo hoje? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja fortalecido na força do Senhor. Mas, como eu disse para começo de conversa ontem, se este não é o caso, se hoje você tem passado por um dia de dificuldade, de lutas ou de preocupação, que em nome de Jesus a meditação na palavra do Senhor traga sobre você a paz, a direção, o discernimento e a certeza de que o Senhor está com você. E você tem acesso ao Pai, Ele está do teu lado, você pode orar, falar com Ele e junto dele decidir, tomar novas decisões para aquilo que é importante, para aquilo que é necessário, para aquilo que é urgente. O Senhor sabe, não é verdade? Deus abençoe muito você em nome de Jesus. Muito bem, o capítulo número 1 do livro de Números, um capítulo grande, viu gente? 54 versículos eu estou vendo aqui. É um capítulo muito interessante porque, como eu disse ontem para começo de conversa, o livro de Números começa quando o povo está ali acampado no Monte Sinai. E ele vai, durante todo esse período do livro, chegar até ali as planícies de Moabe, quando o pessoal está prestes a entrar na Terra Prometida. Então, esse livro de Números é um livro muito importante. Faz parte do Pentateuco, como eu disse ontem, né? Foi escrito por Moisés e vai nos contar uma parte da história que se refere a esse período em que eles vão começar essa mudança, eles vão começar a levantar acampamento para andar rumo à terra que o Senhor havia prometido para eles. Então, nós podemos dizer que Números, e eu só estou recapitulando porque talvez alguns de vocês não tenham ouvido para começo de conversa ontem, é como se o livro de Números ele continuasse de onde Êxodo parou. É exatamente essa a ideia. O livro vai continuar aquilo que o livro de Êxodo parou. Nos contando. E no versículo 1 diz assim, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés. Gente, esse primeiro dia do segundo mês quer dizer o quê? Foi um mês após a construção do tabernáculo, que foi feito um ano após a saída do povo de Israel que estava cativo no Egito. Então, depois de um ano, o povo teve ali a construção do seu tabernáculo, então aqui o Senhor vai falar no segundo ano, pedindo que eles levantem o censo. Esse capítulo 1 vai exatamente nos mostrar isso. Deus pedindo para que Moisés levante números e traga o censo dos filhos de Israel, daqueles acima de 20 anos, e eu acho muito interessante, se você leu a Bíblia, você sabe, senão eu te conto. Lá no versículo 3, o Senhor vai dizer assim, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Veja só, o primeiro capítulo do livro de Números vai dizer para a gente que o Senhor fala para Moisés, olha, conta aí para a gente quantos acima de 20 anos seriam capazes de sair à guerra. Primeiro, eu tenho que fazer uma observação muito pontual. Eu não sei se você consegue crer assim, se você não crê, eu te entendo. Mas eu tenho plena convicção de que Deus sabia exatamente quantas pessoas acima de 20 anos eram capazes de sair à guerra. Não venha me dizer que Deus não sabia e não conhecia as pessoas por nome. É assim que eu acredito. Deus nos conhece por nome. Aliás, não só acredito porque eu tirei isso da minha cabeça. Lucas 12:7 é um versículo muito legal que fala pra gente que até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Então, Deus vai dizer assim, não temam. Se Jesus vai dizer, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Isso que está lá em Lucas 12:7. Então, assim, se o fio de cabelo da minha cabeça está contado, o senhor não sabia quantas pessoas tinha? O senhor sabia.
mas Deus queria que Moisés fizesse aquele levantamento. Então Deus fala para Moisés, olha, levante o número de pessoas acima de 20 anos, homens acima de 20 anos que possam sair à guerra. Agora veja bem, o povo não tinha precisado lutar para sair do Egito. Deus lutou toda a batalha. Deus fez com que Faraó os permitisse sair, ainda com despojos. E eles iriam para uma terra que o Senhor disse que mandaria leite e mel, que o Senhor daria para eles. Deus ainda não havia trabalhado com eles essa questão da batalha, os detalhes da batalha, os detalhes da luta. Então aqui Deus só diz para eles, olha, averigua para a gente aí, né? Fala para Moisés, averigua aí quantos homens acima de 20 anos poderiam sair para a guerra. E eu fico imaginando que de repente Moisés, que sabia que Deus sempre fazia as coisas com propósito, pensou, o senhor quer saber quantos de nós podem lutar? Informação interessante. Bom, muito bem. A gente vê inclusive em toda a palavra, meus queridos, que existem batalhas que o Senhor luta por nós, né? Existem batalhas que o Senhor luta pelo povo e existem batalhas que o Senhor deixa o próprio povo lutar. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas então o que nós vamos ver aqui é que o Senhor pede isso para Moisés, e Moisés sim vai levantar o censo, inclusive é um número bem grande, né? Um número que chega de homens capazes de sair à guerra, 603.550, uau, um super número, e você vai ver isso relatado lá na palavra do Senhor, lá no versículo 32 do capítulo 2, esse número vai ser dado para nós no próximo capítulo, e no capítulo 1, nós vemos que vai sendo levantados os números tribo por tribo, família por família, vou falar dessa maneira, tribo por tribo é levantado os números, e glória a Deus, então esse número chega diante do Senhor, esse número chega diante de Moisés, então agora eles têm uma noção da capacidade de guerra deles. E algumas coisas interessantes eu penso que devem ser mencionadas aqui. Obviamente que eu não vou ficar me alongando no assunto mais do que necessário, mas a gente vê mesmo o Senhor nesse relacionamento de falar com Moisés, de falar com Arão, inclusive separando a tribo dos levitas para dizer, olha, esses estarão a serviço da arca, a serviço do tabernáculo, a serviço dos filhos de Israel. Então, o serviço deles é outro serviço. Deus vai passar aqui algumas direções que, embora possa parecer assim, como eu falei ontem, Rita, esse é um daqueles capítulos que parece que não tem absolutamente nada para ensinar para a gente. Queridos, de maneira nenhuma, toda a palavra de Deus é como uma espada cortante, que corta dos dois lados, que pode separar juntas e medulas e falar conosco. E o que é que nós aprendemos nesse capítulo? Bem, primeiro eu diria para vocês, Deus conhece o nome das pessoas, Deus conhece o coração das pessoas, Deus sabia exatamente cada um deles e não precisava nem que Moisés contasse. No versículo 5, diz assim, estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão, de Ruben, Elisur, filho de Sideur. Eu não vou continuar lendo. O Senhor vai levantar cada um dos homens de cada tribo que seria aquele que iria auxiliar. Espera, gente. Deus sabe ou não sabe o nome? Deus não sabia somente o nome de Ruben, ou de Simeão, ou de Judá. Vocês não se assistem que está tendo um monte de fogos de artifício aqui, viu, gente? Hoje é dia de uma celebração da cultura indiana aqui do nosso país. É por isso que vocês estão ouvindo esses rojões. Não é barulho de outra coisa, não. Mas vamos lá, foca na palavra. Então nós vamos ver que toda a palavra, o Senhor vai levantar pessoas, não apenas, eu vou falar do jeito errado agora, não os principais, Benjamim. Não, o Senhor vai falar de Benjamim, eu quero Abidã, filho de Gideone. De Dan, eu quero Aizer, filho de Amissadai. Quem eram essas pessoas? Meu irmão, eu e você não sabemos, mas aqui vem o ouro. Deus sabe o nosso nome. Ele verdadeiramente, como Davi, nos tira de trás das malhadas. Ele vê um coração disposto, ele diz, olha, aquele eu quero que ajude. E tudo que Deus nos traz para fazer, queridos, agora eu estou aplicando para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, honestamente, quanto mais eu leio a palavra, mais eu entendo que tem zero a ver com aquilo que é nosso. Claro, o Senhor nos capacita com habilidades, eu acho que não dá nem para questionar isso. Deus deu algumas habilidades, alguns talentos, alguns dons para algumas pessoas, mas vem dele e é para ele, você entende? Não tem a ver com uma pessoa ser ou não ser. Ao contrário, Deus, vendo principalmente o coração das pessoas, sabia quem eram aqueles com os quais o Senhor podia contar.
Então a gente vai ver aqui do versículo 5 até o versículo 16, o Senhor Deus chamando pessoas pelo nome. Ou seja, lição número 1, Deus sabe o nosso nome. Deus sabe quem nós somos e com que Ele pode contar conosco. E se Deus colocou alguma coisa nas tuas mãos, por mais que você ache que seja grande demais, pesado demais, ou importante demais, que você acha que deveria mandar outro, não faça como Moisés. Você não precisa levar Arão junto com você para falar no seu lugar. Você é capacitado pelo Senhor para fazer a obra que Ele mandou você fazer. E quando eu falo obra, eu estou falando fazer aquilo que você tem que fazer. Uma mãe já tem uma grande obra para fazer. Eu não estou falando de servir na igreja, viu, gente? Às vezes a gente fala que uma obra, um chamado, parece que é uma coisa grandiosa e você já começa a imaginar uma pessoa fazendo parte de um ministério. Claro, eu faço, né? Não estou condenando isso, não. Eu sirvo no ministério, eu sirvo na igreja, aqui onde eu estou localizada, porque eu acredito que isso agrada o coração de Deus. Mas existe uma obra que é anterior, que é dentro das nossas casas, que é o nosso primeiro ministério, né? Aquilo que Deus conta conosco. Afinal de contas, honestamente, para eu olhar aqui e falar aqui, de Azer, lá no versículo 13, Pagiel, quem é esse Pagiel? Quem foi o pai e a mãe de Pagiel? Quem formou essa pessoa? Sim, para ele ser chamado pelo nome, por Deus, com certeza o Senhor o conhecia. E ele não foi formado, não foi forjado como homem por geração espontânea. Ele foi realmente trabalhado na educação que recebeu. Então, isso demanda um pai e uma mãe. Então, não somente servir fora de casa, mas também, fora de casa, mas principalmente dentro, viu? Há uma obra, uma grande obra para nós fazermos. E Deus, então, pede para que eles façam o censo, e o povo, então, ia saber quanto eles tinham, e Deus, então, ordena, e é aqui que nós chegamos no final do capítulo 1, que os levitas não sejam contados. E nós vamos ver aqui que eles estavam, como eu te disse, acampados no Monte Sinai, e eu vou citar para vocês um historiador chamado, para finalizar, John Goldingay, e ele vai dizer que essa jornada que eles iriam fazer a pé, queridos, era para ter durado uma coisa de cerca de 11 dias. A jornada até a Terra Prometida não era tão longa assim. Eles não precisavam ter demorado o tempo que demoraram. Mas escolhas que eles fizeram no meio do caminho fizeram com que a jornada ficasse mais longa. E também fizeram com que algumas pessoas, aliás, todas as pessoas que não temeram a Deus e não tiveram fé, não entrassem na Terra Prometida. Então, penso que a meditação para nós, nesse sentido, não é para nos causar medo, algo que nos afasta da graça e da bondade de Deus, mas nos fazer pensar mesmo que a bondade e a graça de Deus estejam disponíveis para nós, nós podemos literalmente fazer escolhas que vão nos levar para um caminho mais longe. E não é culpa de Deus. Nós precisamos ser humildes para dizer, Senhor, as consequências que eu enfrento nessa situação foram escolhas que eu não fiz. Foram escolhas boas que eu não fiz ou foram escolhas ruins que eu fiz. E eu paro por aqui, certa de que, louvado seja o Senhor, certa de que todas as vezes que nós tivermos feito uma escolha que deveria ter sido feita de maneira diferente, o Senhor, na sua infinita graça, nos ajuda a voltar para o caminho de onde nós nunca deveríamos ter saído, e Ele vai fazer isso com o povo, pegar aqueles que confiaram, aqueles que tiveram fé, e esses vão receber aquilo que Deus prometeu que seria dado para a nação, porque Deus tem uma aliança com o seu povo, e Ele não iria voltar atrás da sua aliança somente por causa da infidelidade do povo. Com certeza não faria. Então, o capítulo 1 é isso. O povo sendo contado, eles ali se preparando para ir rumo à terra que Deus havia prometido, e eles começam então descobrindo que tinha uma multidão muito maior do que aquelas 70 pessoas que entraram juntamente com Jacó no Egito. Deus abençoe muito você e te fortaleça, te ajude a tomar boas decisões, para que em nome de Jesus, toda e qualquer viagem não demore mais do que aquilo que Deus tem preparado para que demore, e que em nome de Jesus você dependa do Senhor nas tuas batalhas. Às vezes nós precisamos contar mesmo os nossos recursos e precisamos de maneira estratégica nos posicionar. Outras batalhas o Senhor luta por nós, a gente só ora e jejua e Deus move, mas Ele é quem sabe qual batalha você está travando nesse dia. Então que Deus em nome de Jesus te dê discernimento e principalmente força. Não desanime, ok? Não desanime. Aquele que falha é aquele que não tenta. O que falha é aquele que não se esforça. O que falha é aquele que cruza os braços diante da situação difícil e acredita que não há nada o que fazer. Com Deus, sempre há esperança. Onde há vida, há esperança.
Deus abençoe muito você em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!